Olá pessoal, me chamo Gisele Girassol, falo da TV Relacionamento, apresentadora do programa Relacionados. Olá amadas e amados que nos acompanham aqui através do Relacionados com Gisele Girassol. Hoje nós estamos com uma convidada, a Mayra Portela, para falar de um assunto bem interessante que geram várias dúvidas e até mesmo preconceito, né? Vamos falar um pouquinho aqui da Mayra. A Mayra Portela, ela é bruxa praticamente desde criança, ela é quiróloga, taróloga, psicóloga clínica junguiana. Ela, juntamente com o esposo dela, coordena o Centro de Magia, Templo de Bruxaria Alquímica aqui em São Paulo. Vamos lá? Mayra, fala um pouquinho de você aqui pra gente. Tudo bem, Mayra? Tudo certo, muito feliz de poder estar aqui com você, Gisele. Obrigada. A bruxaria, ela chegou na minha vida de uma maneira muito espontânea. Eu tenho uma mediunidade muito forte desde quando eu era criança e ouvi algumas vozes, tinha contato com alguns espíritos, principalmente forças da natureza. E aí, quando eu entrei em contato com a bruxaria, foi através de um tarô que eu encontrei numa casa alugada, numa festa de família. E aí comecei a pesquisar, na época, aqueles computadorzão gigante sobre tarô. Achei na lenda um tarô das bruxas, me apaixonei por aquele tarô e percebi. Falei, não, eu não sou esquisita, eu sou bruxa. É por aí, tem nome pra isso, né? E isso me deu uma coisa muito forte de identidade, até porque eu tinha 11, 12 anos na época. Aí fui atrás de gente que praticava bruxaria, encontrei um grupo de Wicca na época. Hoje eu não sou mais praticante de Wicca especificamente, mas é um tipo de bruxaria muito importante, muito querido para mim também. Comecei a frequentar alguns rituais públicos com eles. Por sorte, a minha família não é uma família preconceituosa, então eu tive muito apoio da minha mãe, ver que estava me fazendo bem e tudo, que era um lugar sério, então pude fazer esse processo, né? E, claro, fui por muitos caminhos a partir da bruxaria. Mas também sou psicóloga junguiana. Em 2015, eu e meu esposo abrimos um templo de bruxaria aqui em São Paulo, onde a gente tem alguns cursos, alguns rituais, algumas práticas, né? Acho que é isso. Inclusive, conheci o centro dela através de uma pesquisa na internet para o conhecimento da ayahuasca. Outra oportunidade nós vamos falar a respeito também, que é algo muito interessante, né? Mayra, vamos lá. O que é puramente a bruxaria? Olha, é uma pergunta simples, uma pergunta difícil, né? A bruxaria, ela em geral é uma prática que envolve os espíritos, as forças da natureza ou divindades, né? Essas divindades podem ser divindades, inclusive, de panteões muito antigos. Então, eu mesma trabalho muito com o panteão grego, né? Eu tenho uma deusa, que é a minha deusa central de culto, que é a deusa Hécate, que é uma deusa grega, ligada à bruxaria, ligada à magia, ao trabalho com as plantas, né? Então, a bruxaria, ela parte um pouco desse lugar. A gente tem uma coisa muito forte das pessoas que têm uma sensibilidade, uma mediunidade forte, às vezes se intitularem bruxas, mas é importante a gente pensar que ela é uma prática com pé e cabeça, sabe? Então, ela tem as suas próprias ferramentas, a bruxaria, e dentro de cada tradição, ou dependendo de cada iniciador, isso vai ter características mais específicas. Porém, acho que uma coisa importante de dizer do ser bruxa, né, é que a gente tem um pé nesse mundo e um pé no outro. Então, a gente fala que a bruxa habita o entre-mundos. A gente percebe as energias, a gente percebe as coisas às vezes de um jeito diferente, de um jeito um pouco antes. E, em geral, as bruxas se sentem pessoas diferentes. Até porque a gente tem uma história, né? Para que usar esse termo bruxa, né? Que é um termo tão cheio de preconceito na nossa sociedade, né? E por que a gente faz questão de usar esse termo, né? Mesmo com todo o preconceito? Porque a gente teve o processo da caça às bruxas, né? A Inquisição, que teve aí seu auge no século XV, por aí, onde todas as pessoas que não eram interessantes para a sociedade, e na época a misoginia, né, o ódio contra as mulheres era muito forte, e até por conta da questão da reprodução, da gestação e do controle, né, da natalidade, de ter trabalhadores e tudo, as mulheres foram muito perseguidas. E não necessariamente por praticarem bruxaria, não, mas por estarem fazendo qualquer coisa que colocava elas na margem, né? Ou fazia com que elas tivessem um perfil não interessante para aquela sociedade.
Então a bruxaria, ela é uma arte, né, daqueles que não são domesticáveis, daqueles que não se adequam necessariamente. Ela é uma arte de contramão, de alguma maneira. E isso é muito importante, porque a gente tem uma coisa muito forte na bruxaria, de que o espiritual ele não é transcendente lá em cima, algo que eu tenho que alcançar, que se eu errar, se eu pecar, se eu fizer, eu não vou alcançar. Não. A espiritualidade e o sagrado está na terra, no corpo, no prazer, está no mundo. A nossa divindade, né, ela é encarnada. Tem algumas bruxarias que são pagãs, isso quer dizer, trabalham com deuses antigos e forças da terra. E tem algumas bruxarias de base mais cristã também, porque essas coisas foram se misturando, né? A gente não teve um momento tipo de um corte exato, a partir de agora cristianismo e daqui para trás paganismo. Então tem muito que se misturou, então tem santas e magias, algumas santas e algumas magias folclóricas de diversos lugares, e bruxaria e magia popular e magia folclórica tem tudo a ver. Muitas dessas práticas que eram de deuses antigos hoje estão no manto de Nossa Senhora. E são bruxarias. Historicamente falando, a bruxaria é muito considerada como uma magia que acontece para além da religião oficial. Então, mesmo, né, na Grécia Antiga, a gente tinha uma religiosidade oficial que deveria ser trabalhada daquele jeito. Só que as pessoas, elas têm necessidades e elas vão buscar resolver essas necessidades do jeito delas. Então, elas iam por uma magia que acontecia na margem da cultura, com os seus feitiços de prosperidade, de amor, de sorte, tudo que as pessoas sempre precisaram, sabe? E a bruxaria ela é muito receptiva a isso. Ela é bem receptiva, né? Outra coisa que é muito interessante a gente perguntar aqui, as bruxas, elas fazem feitiços? Elas conseguem alternar, mudar o destino das pessoas? Ou delas mesmo? Explica pra gente. Com certeza, eu acho que isso é uma coisa que é bem característica também, né? A gente imaginar a bruxa fazendo seus feitiços, né? Eu acho que uma coisa legal da gente pensar o feitiço não é uma coisa tão simples, senão todo mundo fazia e papum. Então tem um saber aí que é um pouco mais profundo, que é um saber que envolve as profundezas da gente, da nossa alma, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é de um casal de bruxos, eu não vou lembrar de qual dos dois, por isso que eu falo casal, né? Que é o Victor e a Clara Anderson, que eles falam que se as nossas três almas estiverem alinhadas, que é um jeito deles de pensar, vamos pensar, se todas as partes de nós, todos os eus que habitam dentro da gente, estiverem alinhados e desejarem a mesma coisa, você não precisa de feitiço. O feitiço já é você é o feitiço. A bruxa é o feitiço. No caso, essas três almas seriam o quê? Corpo, alma e espírito, nessa visão ou não? Eles têm uma divisão ligada a um eu mais divino, uma parte mais instintiva, mais lúdica do ser, e uma parte mais responsável por comunicação, por interação, seria mais ou menos por aí. Mas existem vários tipos de bruxarias que falam coisas diferentes. Então, alguns trabalham com 7 almas, 7 corpos sutis, com a ideia de anatomia espiritual, né? De que além do nosso corpo físico, a gente tem outras camadas que sentem, que percebem e que são ativadas. E quando a gente acessa essas camadas, a gente trabalha o êxtase, porque a alteração de consciência, ela traz êxtase. E normalmente ela parte do corpo. Então o corpo é uma ferramenta fundamental da bruxa e é o nosso primeiro altar e é um lugar sagrado. Tanto que tem um texto muito, assim, talvez um dos textos mais famosos na bruxaria, que fala, né, a deusa falando, né, a deusa como essa divindade planeta, que é tudo, né, que é a natureza, que são os rios, que são as forças que a gente invoca muito na bruxaria, as forças da natureza, e ela fala, todos os atos de amor e prazer são meus rituais. Então ela não está falando que o corpo é pecado, por exemplo, ou que tem alguma coisa de errado no corpo. E aí a gente pode pensar que tudo que vem do nosso corpo é parte da deusa, é parte da divindade, e tem que ser tratado com muito respeito e não com restrição. Essa é um pouco a ideia. A bruxaria não tem coisas do tipo, você não tem que ser zen. Não, você não tem que ser zen. Aliás, em geral, assim, do que eu conheço de bruxas, raro uma bruxa zen. As bichas são mais intensas. Entendo. E dá gargalhada, e sai girando, nossos cintos são estáticos, a gente gosta de música, a gente gosta de dançar. Então são rituais alegres, são rituais divertidos, não são coisas sóbrias, muito assim. Muito aterrada, né? Mas
A gente brinca porque a bruxaria está no êxtase, o corpo é sagrado e tem muito desse lugar do artístico, do lúdico, né? Porque muitos dos elementos que a gente usa em feitiço são elementos artísticos. Você fazer um desenho com vários símbolos, você costurar determinada coisa, ou você até saber que ervas você vai misturar. Então, todos os feitiços, eles vêm de você combinar símbolos, combinar coisas. E, por exemplo, quando a gente faz um quadro, ele não existia antes esse quadro. E a partir do momento que ele existe, ele pode impactar pessoas, ele pode mudar a vida de pessoas, ele pode alterar a consciência de pessoas que olham para esse quadro. Então, ele é um item mágico, vamos dizer assim, né, em potencial. E a arte é muito imbuída de poder mágico. Então, a gente utiliza muito desses recursos. E até é interessante, né, você falar dessa coisa da bruxa mudar o destino. Porque a bruxa é contatada para mudar destinos. E, de uma certa maneira, a gente acredita que por a gente ter esse acesso no Entre Mundos, né, e esse Entre Mundos, vamos pensar que para algo chegar na matéria e se realizar e acontecer, ele passou por toda uma camada mais sutil, que nem essa anatomia espiritual que eu comentei. Então, ele tem que passar por todo esse campo até chegar no material. E a gente percebe antes, então a gente consegue modelar algumas coisas, né, atrair determinada coisa, né, banir determinada coisa e sim, gerar efeitos no mundo concreto, com certeza. Claro que, como eu te falei, tem toda essa interioridade que precisa estar de acordo. Então não é papum, não é tão simples, mas sim. No caso, esse alinhamento, né? Essas questões. Exato, você imagina uma alma da pessoa que é uma coisa, outra que é outra, é uma briga. Aí como é que as bruxas dentro da pessoa já estão confusas? Fica aquela loucura, entendo. Vamos lá. A bruxaria, então, ela é um caminho de desenvolvimento pessoal. Acaba sendo. Não tem como não ser, porque se a pessoa não sabe nem o que ela quer, como é que ela vai fazer o feitiço? Então a gente acaba tendo, né, um primeiro momento até de utilizar as ferramentas da bruxaria para estar bem, para cuidar da nossa própria energia. A bruxa que faz isso, praticamente não precisa de feitiço, é complicado, porque tem bruxas que trabalham mesmo com isso, né? Mas isso é o principal. Então, por exemplo, às vezes eu percebo que eu tô meio tonta, não tô legal, a minha energia tá meio afetada, eu preciso trabalhar, eu vou fazer uma ferramenta, eu vou voltar para aqui, para agora, eu vou voltar pro meu corpo, eu vou ficar mais aqui. Ah não, preciso fazer um trabalho de intuição, um oráculo, preciso estar mais perceptiva, então eu vou elevar a minha energia. Ah, a energia não tá legal da minha casa, como é que eu limpo essa energia, como é que eu bano essa energia? Ah, meu filho tá ficando doente direto, quero fazer uma proteção para ele. Então, muitas vezes, utilizar ferramentas e técnicas da bruxaria para coisas que já estão muito na nossa vida, né? Porque ser bruxa não é uma coisa que a gente faz porque a gente vai no ritual uma vez por semana. Porque não tem esse raciocínio como a gente tem, por exemplo, na igreja, do tipo, a igreja é um lugar sagrado e eu vou lá porque tem um padre ou um sacerdote que me conecta com o divino. Não tem nada disso. Na bruxaria, cada bruxa se vira do seu. A gente não tem nenhum tipo de papel que fale, olha, para ser bruxa você tem que fazer isso, não pode aquilo. Então cada uma tem a sua própria moralidade, as suas próprias regras. A menos que seja uma bruxa que está trabalhando com você, faz o que ela quiser, não tem nada a ver com isso, cada bruxa que se livre. Então a gente não tem uma ética em comum. É ser bruxa. Ser puramente bruxa. E é ser você, descobrir que bruxaria você é capaz de fazer. Então tem pessoas que não gostam de fazer práticas negativas para o outro. Tem pessoas que não têm problema com isso. Não temos uma regra geral com isso, né? Eu tenho o jeito, a minha ética, e cada um tem que ter muita coerência com a sua ética. Por causa do que a gente falou, senão eu vou estar traindo os meus eus, as minhas partes. Eu tenho que saber muito bem o que cada um acredita. Mas não tem muito essa coisa muito pré-estabelecida. Então tem uma liberdade muito grande. E a gente acredita que o divino já é o nosso próprio corpo, então eu não preciso de lugar nenhum, não preciso de igreja. É claro que muitas bruxas, né, eu sou uma dessas, a gente acredita que existem espíritos da natureza nos lugares, né, e na cidade também. Então, existem espíritos que habitam a cidade, existem espíritos que habitam a natureza, existem espíritos que habitam a encruzilhada, que habitam a praia, e aí depende do que você quer fazer e com o que você quer entrar em contato. Então, às vezes, para mim, eu poder ir numa encruzilhada, fazer alguns direcionamentos, para mim é importante. Aí eu vou, mas precisa ir? Não.
eu vou porque eu quero, porque pra mim fez mais sentido. Sempre a coerência daquilo que você é, do seu ser, certo? Isso mesmo. Bacana, interessante. E existe algum treinamento específico para bruxaria? Existem vários, na real, porque várias pessoas foram criando técnicas e sistemas de bruxaria, né, ao longo do tempo. E aí, assim, foi inclusive uma busca pessoal encontrar quais os sistemas que eu me afinizo. Eu falei, tá, sou bruxa, mas que tipo de bruxa que eu sou? E durante um tempo, até no meio das bruxas, eu falava, pô, sou diferente. Não é bem isso aqui. Então eu precisei passar por muitos grupos de bruxaria para entender o que realmente eu fazia. Aí junto com meu esposo, a gente configurou essa ideia de bruxaria alquímica, que é um tipo de bruxaria que a gente trabalha muito pautado nos estudos alquímicos e com alguns aliados que aparecem muito na alquimia, como dragões, fênix, espíritos até animais, como pavão. Se a gente vai estudar alquimia medieval, eles aparecem muito, né? Então a gente tem um pouco essa conexão, foi uma coisa que foi acontecendo no nosso trabalho com bruxaria, as coisas foram se juntando muito naturalmente, e aí a gente criou um treinamento, né, de desenvolvimento de bruxaria dentro desse lugar, né, dessa observação da bruxaria alquímica. Mas existem vários outros sistemas também que também são muito legais. Qual que é a ideia desse sistema? Eu acredito que você nasce bruxa. Porém, é uma coisa delicada de se dizer, porque a gente não quer gerar os bruxos e os não bruxos, né? Não é isso. Mas esse dom, assim como uma pessoa nasce com aptidão para tocar um instrumento musical, a pessoa pode nascer com aptidão para bruxaria. Ela pode estudar isso e desenvolver isso mais profundamente. Como um músico fala, então eu tenho esse dom, vou estudar aqui, sei lá, violino e vou ser um ótimo violinista. Ou ele pode falar, tá, tenho esse dom, mas sei lá, não tô afim. Quero fazer uso dele. A vida me levou para outro lugar, tal, eu também não vou fazer. Então, tem o estudo e tem o dom. Se junta as duas coisas, é muito interessante. E normalmente, quem tem vontade de estudar bruxaria, como é uma coisa busca conhecimento, já tem o dom. E porque a sociedade não vende isso. Tem poucas vantagens. Tem que ir atrás disso, né? Que vão te olhar torto. Então, em geral, se você quer mesmo, você fala assim, isso te toca o coração, é porque você deve ter dom para isso. Né? E ir contra a corrente e ser levemente inadequada ou não tão levemente inadequada, gostei, vou usar essa. É uma coisa que faz parte da bruxaria. A gente usa esse nome para honrar todos os bodes expiatórios da história, que passaram por aí, todas essas mulheres que foram mortas na Inquisição, que não podiam ser quem elas eram, que não tinham liberdade sobre o próprio corpo, né? Porque você privar as mulheres dos saberes das plantas é um ótimo jeito de você ter trabalhador. Não pode, aborto é pecado, então você não pode ter acesso a esse tipo de coisa. As antigas parteiras perseguidas. Então tudo isso tira a autonomia de um saber que estava na mão da mulher para colocar na mão do homem médico, bambambam, que está numa religiosidade dizendo que uma série de práticas que eram feitas desde o mundo é mundo são erradas, são pecado, vão fazer mal, vão prejudicar, e a gente vai cada vez mais ficando controlada por esse raciocínio, né? Que é um raciocínio médico, que é um raciocínio que fala que a nossa menstruação é suja, que fala todas essas coisas, né? Então fazem a gente olhar para o nosso corpo de um jeito sagrado e de um jeito que é do poder da mulher, né, decidir sobre isso, de ninguém mais. Acho que interessante. E assim, uma dúvida minha. Antes de você se descobriu bruxa desde pequena, certo? Antes disso, você teve aquela sensação de sou pancada da cabeça, não sou normal? Porque existem vários tipos de mediunidade, certo? Eu não sei qual é a minha, né? Mas já tive um diagnóstico assim, ela não bate bem. Até eu me conhecer, me perceber e via que não era tanto assim, que estava mais no sentir das coisas. Você teve essa questão com você? Totalmente, né? Assim, apesar de ter começado muito novinha, eu tinha uma clareza de que eu não era desse planeta, assim. E uma dificuldade de achar um lugar social mesmo para me apresentar. Pra se sentir encaixada. Exato, eu era muito esquisita. Então, tanto que quando eu comecei a ler tarô, eu usava isso para fazer amizade na escola. E sempre fui ligeira. Já tinha meu saquinho de moedinha. Entendeu? Já ia pegando as moedinhas das colegas lá na escola, no recreio, para comprar minhas coisinhas, para comprar meu caldeirãozinho. Mas foi uma coisa muito reta da minha alma de buscar aquilo. Quando eu vi que existia bruxaria, eu li que tinha bruxaria naquele tarô, eu falei, cara, é isso. Não foi uma coisa que eu tive dúvida, acho que isso foi uma bênção muito grande. Que bênção. Porque eu vejo algumas pessoas que acabam se debatendo muito no caminho, assim. Sabem que são, mas
pela vida, pelo jeito que as coisas estão, às vezes não conseguem dar o foco e o carinho que isso precisa. Porque como eu falei, por ser uma coisa muito contra a cultura, até mesmo quando você já descobre que é bruxa, você precisa descobrir que bruxa você é. Então ainda é mas é um autoconhecimento também maravilhoso, né? Você tem que se descobrir. Não é que vão falar pra você que tem que se descobrir. Isso, e reivindicar muitas coisas que a sociedade não quer que a gente saiba lidar bem. Que é esse lugar mais instintivo, né? Muitas mulheres acessam o arquétipo da bruxa, e estou falando até um pouco mais psicologicamente, né? Acessam esse poder de alguma maneira, ou homens também, mesmo não praticantes de bruxaria, em momentos extremos. Tipo, você tá muito brava, você fala, tem alguma energia ruim aqui, eu vou limpar a energia dessa casa. Aí a gente faz, aí baixa, e é uma coisa meio do selvagem, você tá brava, você tá intensa, ou às vezes mulheres estão loucamente apaixonadas, porque tem uma energia que é muito poderosa que precisa ser movida, e bruxas movem grandes quantidades de energia, então elas serem intensas também tem um pouco a ver com isso. Aí o que a gente precisa conseguir fazer, e que é um trabalho de formiguinha, assim, anos e anos, é da gente aprender a não gastar só a nossa própria energia e nem manipular só através de quem a gente é, essa quantidade tão grande. Saber aproveitar a terra que está debaixo do nosso pé, saber aproveitar que tem ar no nosso meio ambiente, saber ser amigo dos aliados e da natureza, para aquilo não puxar tanta energia vital. Porque isso já aconteceu muito comigo, de eu fazer muitos rituais, querer ajudar as pessoas, rituais com muita gente, muita prática, muito aluno. E a tua energia bastante, né? Se não se aterra direito, se não puxa energia na natureza, você acaba gastando muito da sua pessoal. Então tem um estudo que precisa ser feito nesse sentido e um acompanhamento também que é importante, porque a bruxaria não é um caminho que é garantido. A gente pode fazer movimentos que às vezes nos machucam um pouquinho a nossa energia, tem que ter um cuidado. Você está mexendo em coisas profundas. Além da sua própria energia, os espíritos, as divindades. Então é um estudo que, nesse sentido da pergunta do treinamento, é importante ter alguém para passar as técnicas, mas para estar lá caso você precise de amparo. Você fala, puta, eu fiz esse ritual, fiquei esquisita, não sei lá, e aí, como é que eu lido isso aqui? O que eu faço agora? Né? E para mim é muito importante eu ter comunidades de bruxos com quem eu converso sobre isso hoje no museu ainda. Porque às vezes acontece uma coisa e eu falo, gente, aconteceu diferente, se tô aqui agora. Como é que tô acostumada, mas não tô. É sempre algo novo. É sempre algo novo. A espiritualidade é invisível, né? A gente está trabalhando totalmente com o inconsciente. E por mais que você já tenha a manha, vamos dizer assim, você sempre vai ser surpreendido. E isso torna a coisa mais gostosa. Mais gostosa, claro. A bruxaria tem que dar frio na barriga. Prazer te entrevistar, viu, bruxa? Muito bom, Gisele. Aqui, viu? Obrigada a você. Gente, obrigada a vocês que ficaram aqui até agora com Gisele Relacionados. Muito prazer em ter vocês aqui com a gente. Obrigada de verdade. Espero ter esclarecido algumas questões, né? Tem muita questão do preconceito aí por trás da bruxaria, mas a Mayra veio aqui e esclareceu bastante coisa pra gente hoje, viu? Fiquem com a gente sempre, somos todos girassóis.